Melhor. Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai ver misturas, tá? Lembra que a gente estava estudando a substância? Lembra o que é uma substância? Substância nada mais é do que uma porção de matéria com propriedades bem definidas, ok? Muito bem, então dito isso, vamos concentrar agora aqui nas misturas, porque agora, uma vez que a gente entendeu o que é uma substância, a gente vai simplesmente misturá-las, tá? Então vamos começar aqui com uma definiçãozinha, na verdade é um comentário sobre misturas, né? Olha só, olha aqui, ó. Misturas, o que são essas misturas? São como equipes, tá? Pensa numa equipe. Tá lá, uma equipe de handball, uma equipe de futebol, tá? Então era simplesmente essas substâncias, dá lá um sistema, você tem lá uma substância lá no seu sistema, tá? E aí essas substâncias, elas se unem, isso mesmo, elas se unem para trabalhar juntas. Elas vão formando ali uma equipe, elas vão interagindo, pode reagir ou não dentro do seu sistema e aí forma uma mistura, tá? Elas podem reagir ou não. Se não reagirem, tudo bem. E se reagirem também tudo bem. Se olharmos aqui no número 1, à direita aqui, ó, a gente vai observar aqui um sistema, tá? Um sistema aqui, na verdade, são dois exemplos de sistema, né? Eu coloquei aqui um sólido branco, tá? E aqui um copo com água. Olha só, um sólido branco com um copo e água ali nesse copo, ok? O que nós vamos fazer é o seguinte, acho que todo mundo já fez isso em casa, né? Pegou um sólido branco, tipo sal, ou melhor, açúcar, mas pode ser sal também. E aí colocou, pegou um copo d'água, colocou o sal, o açúcar ali e misturou. É isso que eu estou representando aqui, ó. Tá bom? Estou representando nessa parte aqui. Aí você agita, né, para dissolver. Ou pode esquentar também, e aí ele dissolve mais facilmente, tá? Você quer acelerar o processo, aí fornecendo energia, seja mexendo, seja esquentando, ok? Dissolveu, olha só, você tinha um sólido branco, colocou aqui dentro, dissolveu, e aí beleza, fica mais tranquilo para você, ó. Beleza, cara. Mas a ideia é que você tem uma substância aqui, que seria esse sólido branco, tá? E aqui você teria outra substância, que é líquido aqui, não sei se é água, poderia ser outra coisa, tipo incolor. E aí você mexeu e tá aqui o seu sistema, tá? O sólido dissolvido em água. Aqui mesma ideia, né? Ó, pegamos um sólido amarelo aqui, colocamos em água, dissolvemos, agitamos, tá? E aí ficou dessa maneira aqui, ok? Aqui e aqui, a gente tem agora o quê? Uma mistura, ok? Mistura. Mistura. Ou seja, você simplesmente misturou as duas. Que maravilha. Misturou. Vamos dar uma olhada aqui agora no 2, tá bom? Vamos olhar aqui o 2. Olha só. O 2 aqui. Bom, aqui no 2 é a ideia de classificar o sistema assim, porque na sua prova o que eles vão pedir ali, né, FUVEST, Unicamp, sabe, Unesp, os caras vão pedir para você classificar o sistema. Será homogênea ou heterogênea? Então lembra desses nomes, tá? Homogênea ou heterogênea. Sim, porque pensa comigo, você tem o seu sistema. Aí esse sistema tem algumas fases, ou só uma fase, tá? Se tiver uma única fase, será chamado de homogênea. Se tiver mais de uma fase, aí heterogênea. Você tem que lembrar das fases. Agora, você lembra o que é fase? Cara, fase, muita calma nessa hora. Vamos lembrar, fase nada mais é do que a forma como a substância está ali dentro do seu sistema. Que forma é essa? Forma tipo cor, a cor que ela tá. Pode ser a fase gasosa, sólida, líquida. Então vamos assim, sólido, líquido ou gasoso. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Então é a forma como ela está ali no seu sistema, tá? Então a forma como ela está naquele sistema. Aí você vai ter o que chamamos de a forma como a substância está, tá bom? Porque você misturou duas substâncias. Aí é natural você pensar que elas podem estar numa única fase, formando uma única fase, que é esse exemplo aqui, ó. Vê lá, eu peguei água pura, coloquei com álcool. É possível? Sim. Você pegou álcool, aquele álcool mesmo, álcool etílico, aquele que a gente tem em casa, compra tranquilamente, tá? O líquido, tá? Não aquele em gel. Aí você pega água pura e álcool, mistura, igual a gente fez aqui, ó, coloca aqui dentro. Opa, errei. Você coloca aqui dentro, tá? Aí, se você olhar aqui, se você olhar, colocar o seu olho aqui, ó. Eu sabia desenhar um olho, né? Eu sabia desenhar um olho. Mas agora tá estranhíssimo. Bom, beleza. Quando você olha aqui, ó, formam quantas fases? Se você olhar ali, você vai ver a quantidade de fases que está sendo formada, né? Olha bem pra cá, ó. Olha bem nesse sentido aqui. Você vai ver uma única fase, tá? Porque água e álcool são relativamente miscíveis, né? Porque um faz ponto de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, né? Mais comum agora a ligação de hidrogênio. E álcool, tá? Eles são relativamente miscíveis. Esse álcool aqui tem um OH, não vem ao caso agora, mas só para você entender que eles são miscíveis ali, né? Eles têm uma polaridade muito boa aqui por causa desse OH aqui,
Então, eles formam uma única fase. Então, esse sistema aqui é homogêneo, ok? E se tivermos só água pura ou homogênea? Uma única fase, tá? Você tem que ver a quantidade de fase. Aí, vamos lembrar só o que é componente? Componente é simplesmente a substância ali no seu sistema, tá? Cada uma das substâncias seria o componente. Então, aqui eu teria quantos componentes? Dois. E vamos lá, vamos colocar aqui, ó, seria dois componentes. Componentes. Se você quiser anotar, fica à vontade, tá bom? Dois componentes. E sistema homogêneo. E a classificação seria sistema gênio ou homogêneo. Sistema homogêneo, ok? Então, anotado aí. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar muito aqui. E vamos nessa. Aqui embaixo, o que eu fiz? Olha só, não sei se dá pra ver, tá bem pequenininho, porque senão vai atrapalhar a gente. Eu tenho água pura, e aí eu coloquei um sal dissolvido. Lá em cima era água pura e álcool. Agora eu peguei um sólido, né? Igual eu tava falando, né? Só que aqui eu acabei colocando álcool. Aqui a gente vai colocar sal. Por exemplo, NaCl, ok? Sólido. Por exemplo, é um sólido branco muito comum nas cozinhas, né? E aqui você vai colocar com água. Ok? Nossa, esse dois... Água. Muito bem. Então você vai colocar NaCl e água ali. Cara, dissolve bem, tá? Porque esse composto é iônico, de novo, a polaridade aqui, né? Esse composto é iônico, esse aqui tá ligação de hidrogênio, então esses caras interagem muito bem. Estabiliza muito bem esse sal aqui, né? Ok? Então, uma única fase vai formar. Se você olhar aqui, ó, uma única fase. Olha bem aqui, ó, uma única fase. Sistema homogêneo, tá? Vamos ver o que é o sistema heterogêneo aqui no 3. Sistema heterogêneo. Olha só, sistema heterogêneo. Cara, é muito mais legal, muito mais interessante. Porque agora eu peguei água pura e o gelo. Como assim, cara? Não tem que ser duas substâncias diferentes? Não, não precisa. Eu tô pegando a mesma substância, tá vendo? É água aqui, ok? Mesma substância, água, H2O. Só que uma tá em um estado físico, no caso aqui o gelo, tá sólido. Então, a água tá sólida, se chama gelo. E a água pura, ó, você vê aqui, ó, bem aqui no cantinho tá derretendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Onde eu tô tentando contornar aqui. Isso aqui é a fase líquida. Então você tem uma mistura aqui, né? Entre a fase sólida e a fase líquida, de uma mesma substância, ok? Então, você não precisa ter substâncias diferentes, tá? Uma única substância já é o suficiente. Então, sistema heterogêneo, não homogêneo. Já ia falar homogêneo, tá? Mas não é. É sistema hétero. Hétero diferente, né? Homem de mesmo. Homo. Heterogêneo, ok? E aí, vamos aqui, ó. Óleo com água pura. Água e óleo não se mistura. Sim, por causa, de novo, da polaridade. O óleo é bem apolar, né? Não precisa saber disso agora, vai. Apolar, mas é que fica aqui e a gente não consegue não falar. Fica palpitando, fica pulando o negócio. É louco. E a água pura, tá? Você vê claramente. Esse amarelinho aqui, ó, é o óleo. E aqui embaixo, ó, é a água. Os caras não se misturam mesmo, tá? Não se misturam de novo com a polaridade. Beleza. Aqui claramente você vai olhar e vai ver duas fases. Ok? Uma fase aqui, que é o óleo, e outra fase aqui embaixo, que é a água. Sistema hétero. E aqui ó, você tem a água, a areia, castelão, uma ilhazinha aqui. Beleza. Isso daí é para representar os sistemas hétero. Muito bem. Dito isso, a gente já pode ir aqui e analisar um pouco mais sobre esses sistemas, misturas, tá? Mistura, vamos olhar aqui esses gráficos. Eles já estão construídos aqui, eu já construí antes, veja só. Se você pegar aqui, ó, no número 1, vamos fixar aqui no número 1, tem 4. Vamos fixar no número 1 aqui, tá? No número 1, veja só, aqui é o eixo vertical, o eixo Y, o eixo horizontal, o X, tudo bem? Nesse eixo vertical, a gente coloca aqui, lembra da substância, né? Você pega aqui e coloca temperatura. Temperatura, e aqui é tempo. Vou colocar um O aqui para diferenciar de lá. De tempo, temperatura. Aqui, tempo a gente usa a letrinha minúscula, né? E aqui em temperatura o T é maiúsculo, ok? Tá, mas vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Olha só. Ele deveria ser, ou melhor, ter patamares bem definidos. Ou seja, quando ela está mudando de estado físico, seja lá, se você tiver na dúvida, né, entre substância e mistura, você poderia obter dados. E esses dados você poderia plotar um gráfico, né, de temperatura versus o tempo, e aí você iria ver se tem ou não aqueles patamares bem definidos. Nesse caso aqui a gente não tem, né, ó, pode ver. Ele deveria vir para cá, né, ó.
Depois, ó, tá bem assim na horizontal, ou seja, temperatura constante, mudança de estado físico, temperatura constante, aí é substância, né? Aí deveria o que? A temperatura variar, ok? E depois manter a temperatura, porque a substância estaria mudando de estado físico, né? Aqui embaixo você teria aqui uma mistura, né, de sólido mais líquido e tal, aqui só líquido, e aqui já teria líquido mais gás, depois só gás. Beleza, isso era para uma mistura não, para uma substância. Isso seria para uma substância. Substância. Então vou apagar aqui porque não é esse o gráfico que está aqui. Tá? O gráfico que está aqui é o contrário disso que eu acabei de falar, né? Veja, não tem patamares nenhum diferente. Perdão, não tem nenhum patamar bem definido, indicando que a temperatura ali é constante durante a mudança de estado físico. Ok? A temperatura está variando a todo momento, em todo instante aqui ela varia. Então isso daqui é um gráfico de uma substância? Não, é de uma mistura, ok? Então isso daqui é o gráfico, olha bem. Não tem patamares definidos, ok? Estou sendo repetitivo para você memorizar. Olha só, não tem patamares definidos. Patamares definidos é aquele que eu acabei de falar. Teria que ter aqui, ó, na horizontal. E ele está praticamente aqui na vertical, demonstrando que está variando a temperatura, ok? Então, isso daqui é importantíssimo a gente observar. Porque a questão vai fazer isso, cara. Por experiência, tá? Experiência de alguns anos já, ele vai tentar confundir você colocando um gráfico de uma mistura e perguntar se é substância ou mistura, e aí você vai dizer que é uma substância. E aí, errou, tá? Errou, e aí, errou. Mas vamos acertar. Se não tem esses patamares definidos, ele é uma mistura. Então aqui é uma mistura, ok? Isso é um bom método para você diferenciar substância de mistura. No 2, já tem o que eu estava falando, né? Ó, esse patamar aqui, ó. Tá? No 2 já tem esse patamar e também aqui no 4. Olha bem. No 2 e no 4 tem esses patamares, só que eles são diferentes, né? Um é em relação à fusão, lembra bem desse processo? Do sólido para o líquido, ocorre a fusão, temperatura constante. Aqui é a ebulição, ok? Que aí é a passagem do líquido para o gás. Muito bem. E esse 3? Esse 3 aqui é a substância, né? A gente que falou, ó. Aqui, bate o olho aqui e bate o olho aqui. Isso aqui é uma substância, ok? E esses dois aqui? Então, esses dois aqui são misturas. Esse é uma mistura? Esse também é uma mistura. Só que essas misturas têm nome, né? Quando aqui esse patamar é a fusão, quando é a fusão, aí essa mistura é chamada de eutética. Olha que nome interessante. Eutética. 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 Ok? E quando a mistura aqui ocorre, aqui é a ebulição, né? Ebulição. Ebulição. A mistura é azeotrópica. 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 Ok? Azeotrópica. Olha só. Memoriza. Azeotrópica. 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 Vai repetindo aí. Tá? Azeotrópica. Então você tem que lembrar desses nomes, tá? Por quê? Porque são misturas, tá? Elas são mistura. Ok? E essas misturas, elas se comportam, tem a ideia ali de se comportar como uma substância. Tá? Ela tem característica, perdão, de substância, mas não é uma substância, é uma mistura, tá? São dois tipos de misturas e importantíssimo aí, tá bom? E acho que costuma cair bastante. Pelo menos o meu vestibular na minha época caía bastante, tá? Vamos subir aqui um pouco mais e vamos cair em amostra. Ok? Aqui em amostra. Então já falamos um pouco mais de misturas e também de substância. A gente vai falar de métodos, de técnicas de separação de misturas, classificação, etc. Mas vamos lá. Uma amostra e o que a gente tem numa amostra, tá? Então aqui a gente tem uma amostra, né? E essa amostra também é chamado de sistema, ok? Aqui está escrito sistema, tá? Não sei se dá para enxergar direitinho, mas sistema, tá? E aí esse sistema pode separar aqui em 1 e 2, tá? Esse sistema pode ser o quê? Uma mistura, tá? Ou uma substância. Substância. Vamos colocar aqui pura, tá? Muito bem. Ou simplesmente substância, né? Substância. E se for mistura, aí a gente pode colocar aqui como sendo homogênea. Né? Essa mistura pode ser
homogênea, tá? Também chamado de solução. Tudo bem? Solução. Então, toda solução é uma mistura homogênea, tá? Forma uma única fase e tal. Beleza. Mas ela também pode ser, essa mistura pode ser heterogênea. Heterogênea. Isso aqui é um fluxograma, né? Um esquema para você memorizar mais facilmente, tá? Substância pura. Aí ela também pode ser homogênea. Uma única substância, tá? Ela também pode ser homogênea. Apenas um estado físico. Se ela for, ou se ela tiver apenas um estado físico, aí ela será homogênea. Se tiver mais de um estado físico, aí ela será heterogênea. 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 Muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí. É só memorizar, tá memorizado. E vamos aqui para as técnicas, métodos de separação de misturas. Poxa, o que aconteceu agora? A ideia é que agora a gente misturou, você tem lá uma mistura. Poxa, e aí você quer separar esses componentes, essas substâncias, né? Você quer uma separada da outra, você não quer a mistura. Né? Até porque quando você faz uma reação no laboratório, né, você vai ter o seu produto, né? Você colocou lá reagentes, criou o seu sistema, lá pegou os reagentes e tal, colocou as vidarias, colocou esse suporte direitinho, tudo bem, beleza. Tá? Coloca lá para rodar o sistema e tá indo, beleza. No final, quando a reação acabar, você vai ter lá uma mistura de várias outras substâncias, tem o seu produto e tal, e aí você vai ter que usar uma técnica para separar aquilo que você quer daquilo que você não quer, ok? Então, o que você vai fazer aqui? Você tem que aprender essas técnicas aqui. Essas técnicas são muito comuns no laboratório e muito, mas muito utilizado, tá? Então, vamos lá. Aqui em um, vamos separar assim, né? Ó, em um eu coloquei sólido, não é sólido, então eu tenho uma mistura sólido-sólido. Como assim uma mistura sólido-sólido? Por exemplo, ó, eu não sei se dá pra ver aqui, S, tem um Szinho aqui, que é enxofre, tá? Enxofre, o rômbico, que é o sólido amarelinho e tal. Eu coloquei aqui dentro desse becker, ok? E além do sólido amarelo, tem areia, tá? Então aqui o meu sisteminha aqui, né, é um becker com um enxofre e areia, tá? Tá bem aqui, ó. Tô colocando bem aqui. Então, aqui dentro eu coloquei enxofre novamente, areia, dentro de um beck e comecei a aquecer. Então, aquecedorzinho aqui, ó. Comecei a aquecer. Depois de um certo tempo, olha só, ficou assim, ó. Ficou um líquido aqui em cima, amarelado, e aqui embaixo, ó, ficou areia. Olha só. Ficou duas fases, tá? Uma, aqui era praticamente uma, você só vê uma fase, aquela fase sólida. Aqui eu tenho duas, uma líquida e aqui embaixo a areia, ó, ficou sólido, tá? E aí isso daqui a gente consegue agora separar melhor, tá? O nome dessa técnica aqui é fusão fracionada. Então a fusão fracionada consiste em você fornecer energia para o sistema ou para uma das substâncias e ela alcançar o ponto de fusão dela e aí ela passa para o líquido. E a outra substância não. Não seria interessante as duas passarem para o líquido, né? Uma tem que ficar sólida e a outra tem que ficar líquida. Por isso eu coloquei aqui, ó, o ponto de fusão do enxofre é 112,8 graus Celsius. E a areia é 1713. Puxa, você pode aquecer bastante aqui que a areia não vai se liquefazer, sabe? Você não vai obter areia líquida. Você precisa de uma temperatura altíssima. Então você tem que fornecer muita energia, tá? Mas muita energia mesmo. Ok? Então, fusão fracionada, você aquece e aí o ponto de fusão de uma das substâncias que estão ali no seu sistema é baixo, não é tão alto assim, tipo baixo, 200, 300, tá? Ou 100, e aí alcança-se aquela temperatura, aí ele passa, ou aquela substância passa do sólido para o líquido. E aí agora você tem um líquido e um sólido aqui. Aí você poderia usar outra técnica aqui, por exemplo, a filtração, tá? Agora, claro que essas técnicas, esses métodos, né, não são bons, não são tão bons assim, tá? Mas para o ensino médio tá ótimo, tá? Fusão fracionada, ok? Então tá aí, essa é a fusão fracionada. Vamos pegar um outro aqui, o número 2. Número 2 aqui, ó. Dá uma olhadinha. Agora eu tenho um sólido com líquido, tá? Sólido com líquido aqui, ó, no número 2. Veja, o que nós temos aqui de exemplo? Vamos pegar um exemplo aqui e sólido mais líquido. Nós temos dois exemplos. Vamos pegar aqui o 2.2. Do 2, ó, segue aqui, ó. Do 2, viemos para cá, tá? Segue a seta amarela. 2.2. E aí nós temos a evaporação. Olha só a evaporação. Lá na região nordeste tem um estado chamado Rio Grande do Norte.
E lá é muito comum obter isso aqui que está na imagem, olha só. As pilhas, montanhas aqui de... Ah, o que é isso aqui? Sal. Sal, tá, ó, sal. Olha só. Como é que eles obtêm esse sal aqui? Simplesmente pega a água da praia lá e deixa evaporar. Você sabe, a água da praia é salgada, né? Então, quando o líquido é aquecido, ele passa por estado gasoso. O que fica ali é quem não atingiu ainda o ponto de fusão, tá? Ou o ponto de ebulição, muito menos ainda o ponto de ebulição, tá? E aí ele fica no estado sólido. Com isso, você conseguiu separar aquilo que estava dissolvido naquele líquido ali. E aí obtém o sólido. Aqui o que interessa é o sólido. Veja que em geral você está interessado em um, mas não está interessado no outro. Muito bem, então aqui seria uma evaporação. Por que evaporação? Porque diferentemente do primeiro exemplo, você não está fornecendo energia ali, tipo aquecendo, né, ali no laboratório, no fogão e tal. Você não está fornecendo energia. Aqui é naturalmente, tá? Naturalmente, foi esquentando com a energia do sol. Aí você tem a evaporação, tá ok? E o outro processo aqui é a cristalização. Eu peguei um exemplo aqui, ó, de cristalização. Veja, ó, cristalização, tá bem aqui. Olha, aqui, ó, é a água, tá? Nessa plantinha aqui. A água estava ali passando do líquido para o sólido e aí, bem tranquilamente, ela se cristalizou. Também é um exemplo de envolvendo aí um sólido e um líquido. Só que nesse caso aqui é a mesma substância, né? E aí forma esse processo conhecido como cristalização.